Pai do Senhor, meus amados irmãos do canal Histórico Crente, que o Senhor possa abençoar a sua vida de maneira poderosa nesse momento, que a paz de Cristo possa estar com você no seu lar, com sua família, com seus filhos, que o sangue de Jesus possa cobrir você nesse momento. Eu vim aqui trazer mais um estudo para você. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Não sei se vai dar tempo eu ficar lendo os versículos, mas se caso não der, os irmãos me perdoem. Os irmãos podem paralisar o vídeo e ir procurando os textos bíblicos para que o estudo não fique muito grande, né? Hoje nós vamos estar estudando sobre o estado intermediário dos mortos, né? Dos perversos, dos justos. Vamos falar sobre purgatório, o espiritismo, o que é, o que não é. Aí você tira suas conclusões, né? Cada um tem uma linha de pensamento. Você pode comentar aí no vídeo, deixa o seu joinha, tá bom? Se você ouvir algum barulho aqui em casa das meninas, ou da rua, entendeu? Porque a gente não tem um estúdio de gravação, então é difícil às vezes você conseguir um silêncio completo, tá bom? Então os irmãos já me perdoem desde já por isso, né? O que é o estado intermediário, né? O que seria o estado intermediário? Muita gente tem dúvida acerca disso, né? Para onde vão as pessoas depois que morrem, né? Num estudo passado falamos dos 3 tipos de morte e agora vamos falar sobre o estado intermediário. Esse estado intermediário, depois que a pessoa morre, o que acontece, onde ela fica, como que é essa situação, né? O estado intermediário é aquele estado entre o estado da alma, entre a morte física e a ressurreição. Esse é o estado intermediário, do momento que a pessoa morre até o dia da ressurreição, tá bom? Para o crente, a ressurreição ocorrerá na vinda de Cristo. A ressurreição, tá bom? Preste atenção nisso, ó. Para o crente, a ressurreição vai acontecer na vinda de Cristo. A ressurreição, quando fala, envolve o corpo. Então entenda bem isso, né? Por isso que às vezes há uma confusão. Aí a pessoa vai pensar, então se eu morrer, se a pessoa morrer neste momento, então ela vai ter que aguardar a ressurreição para ela voltar a ter uma existência. Não é isso. Aqui nós estamos falando do corpo ressurreto, né? Quando ressuscitar o corpo, né? Então, esse estado intermediário desse tempo que a pessoa morre fisicamente até a ressurreição. Para o crente, guarde isso, a ressurreição ocorrerá na vinda de Cristo. Para o incrédulo, ela não ocorrerá senão depois do milênio, no juízo final. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo Jesus, estes ressuscitarão. Tá entendendo? Na vinda de Cristo vai ser ressuscitado, o corpo vai ser transformado, que era corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade, né? O que era mortal vai ser revestido de imortalidade, né? Esse corpo, né? Às vezes alguém pergunta, mas por que ressuscitar no corpo se a gente já vai estar com Cristo, né? Porque, irmãos, Deus, ele fez a gente... Tem um pastor que eu não me recordo o nome dele, que ele deu um ensino interessante acerca disso, né? E que o corpo de Cristo, ao mesmo tempo que ele podia aqui se comunicar com a gente, ele também tinha acesso ao mundo espiritual, né? O corpo de Cristo é tão tremendo que ele entrou na casa dos discípulos com as portas estando fechadas, e ao mesmo tempo que ele entrou com as portas estando fechadas, quebrando todas as leis da física de tudo, né? Atravessando a parede ou a porta, ele pediu para Tomé tocar no corpo dele, mostrando que ele estava realmente num corpo, né? Então você vê que é um corpo diferente, né? Ele comeu, né? Alguns dos evangelhos narram que ele comeu. Então é tremendo isso daí. Então nós vamos ter um corpo reto para desfrutar das coisas de Deus, né? Que Deus criou, e vai ser coisa maravilhosa, né? Mas vamos lá então, o estado intermediário dos perversos. Guarde isso, marca aí dos perversos, se você quiser acompanhar esse estudo. Quando os incrédulos morrem, eles vão imediatamente para o Hades, né? Que é a morada dos mortos perversos. Antes de Cristo, os justos e os injustos iam para o Sheol, né? Não sei se já ouviu essa palavra, Sheol, que tinha 2 compartimentos separados por um abismo intransponível, né? Nesse tempo tinha quando eu ia para o Sheol, tinha a parte que era o Hades e tinha a parte que era o seio de Abraão.
como eu disse para os irmãos aqui, tem os textos bíblicos aqui, mas só que se for ler todos, vai demorar muito. Vou citar, se vocês quiserem depois ler, Lucas 16, versículo 22. Os irmãos podem estar lendo aí. No Antigo Testamento, a palavra hebraica Sheol é traduzida de várias formas: inferno, sepultura. No Novo Testamento, a palavra inferior do Sheol é chamada em grego de Hades. Isso começou com a versão Septuaginta, onde a palavra hebraica Sheol foi traduzida por Hades, como no grego, viu? O termo em hebraico para o estado final de perdição, ou lago de fogo, era Geena, adequadamente traduzido como inferno, né? Depois, se você quiser ver lá, Marcos, capítulo 9, versículo 43. O nome Geena era um termo figurado, tomado de empréstimo das fogueiras perpétuas que queimavam detritos do vale de Rinom, perto de Jerusalém, né? Tinha um lugar lá onde queimava detritos, fogueira não se apagava. Então, é um termo, um termo figurado que usava, né? Aí, por isso que fala essa palavra Geena, né? Já que os injustos não vão para a perdição final, até o último julgamento, quando serão lançados no lago de fogo, né? A palavra inferno não deveria ser usada para descrever o estado presente dos mortos perversos, até o ponto em que sabemos, ninguém se encontra presentemente no inferno. Agora entenda bem que é o lago de fogo. Isso daí é bom você pensar assim no que eu estou falando, para não entender errado, né? Porque quando o perverso morre, ninguém vai para o lago de fogo. Tem uma diferença entre lago de fogo e Hades, entendeu? Por isso que eu falo, até o ponto que sabemos, ninguém se encontra presentemente no inferno, que é o lago de fogo. Não estou falando do inferno Hades, né? Os perversos estão agora no Hades, aguardando a ressurreição do juízo. O Hades é, porém, um lugar de sofrimento, como vemos no relato do homem rico e Lázaro, né, que está lá no Lucas capítulo 16, verso 23. Também, se você quiser ler depois de 1 Pedro capítulo 3, versículo 19. Então, quando marca o estado intermediário dos perversos, o que acontece? O perverso vai para o Hades, né? Ele vai para o Hades, que é um lugar de sofrimento, mas não é o lago de fogo, entendeu? Não é o lago de fogo. O lago de fogo, que a gente chama de inferno, vai ser outro lugar, né? Então eles estão nesse estado intermediário. Morreu o perverso, a alma dele vai para o Hades, onde tem um sofrimento lá. Você depois pode ver lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 23, né? Agora vamos para a parte dos justos, né? Qual que é o estado intermediário dos justos, né? É chamado de paraíso. Jesus disse ao ladrão agonizante, né? Quando ele estava agonizando lá. Agora eu fico imaginando, irmãos, quando o ladrão estava lá, assim, naqueles últimos momentos dele, que coisa tremenda saber que quando acabasse aquela agonia dele, aquele sofrimento. É um dos textos que eu gosto muito de usar quando eu prego também, assim, essa parte que ele enxergou em Jesus um rei ali, né? Mas eu não vou pregar agora sobre isso, né? Que agora o estudo eu não quero focar, perder o foco, né? O estudo é sobre o estado intermediário. Mas é coisa tremenda quando Jesus fala assim, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43, tá bom? Depois da ressurreição de Jesus, a morada dos justos foi transferida do Sheol para o paraíso. Isso, eu quero que os irmãos entendam uma coisa, né? Tem outras linhas de pensamento, né? Mas a gente acredita, eu acredito pessoalmente nessa parte aqui, que diz que Jesus, ele desceu lá onde estava aquele lugar que eu falei para os irmãos, que separa lá, um abismo separa entre o seio de Abraão e separa o Hades, o lugar de tormento, que Jesus desceu ali no seio de Abraão e pegou as pessoas que estavam ali e levou, né? Mas isso não é uma verdade absoluta que eu estou dizendo. É a linha de pensamento que eu acredito. Você pode ter a sua também normalmente, entendeu? Nós estamos apenas discorrendo um estudo. Meu Deus, o tempo está passando aqui, já deu 9 minutos já. Vamos correr aqui. Então Jesus desceu pessoalmente ao Sheol e levou o cativeiro. Efésios capítulo 4, verso 8. Ele passou 3 dias e 3 noites no coração da terra, né? Que lá Mateus capítulo 12, versículo 40, né?
Aparentemente o Sheol fica no coração da terra, se for ver bem. Se você quiser depois também ver Efésios capítulo 4, versículo 9 ao 10, também você pode estar lendo lá. Jesus não foi a morada dos perversos no Sheol. Então entenda bem, ele não foi lá no Sheol na morada dos perversos, ou no Hades, né? Mas a parte conhecida como seio de Abraão, foi lá que ele foi. Ele esvaziou o Sheol dos justos, tá entendendo? Levando-os em sua companhia ao paraíso. Você pode ver também Salmos 16, 10, né? E Atos capítulo 2, versículo 27. Ou seja, ele esvaziou o Sheol dos justos. Ele foi lá onde estava o seio de Abraão e levou aquelas pessoas que estavam ali, né? Quando os justos morrem, vão imediatamente para a presença de Cristo, né? Isso aí é uma coisa tremenda, e eu gosto muito de estudar sobre isso, porque isso nos dá esperança, irmão. Nos dá esperança. Imagina, um justo morreu. Eu costumo dizer assim, quando um crente está internado, a gente não tem que usar o termo entre a vida e a morte. O termo a ser usado devia ser entre a vida e a vida eterna, ou entre a vida e o paraíso. Olha que coisa linda, irmão. Isso é maravilhoso, né? É um privilégio que a gente tem. Crente não tem história de entre a vida e a morte, que a morte não tem poder sobre a nossa vida. Então Paulo ele falou assim, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, né? Então Paulo ele sabia dessa esperança que ele tinha, a esperança de ir imediatamente para a presença do Senhor ao morrer, é confirmada pelas palavras inspiradas de Paulo aos Coríntios também, que ele fala: entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, né? Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, né? Quando Lázaro morreu, ele foi imediatamente para o seio de Abraão, nome dado pelos judeus, né, a morada dos mortos fiéis. Lázaro estava consciente, ele estava consciente lá, e consolado, né, que a Bíblia fala que ele estava consolado. Olha que coisa maravilhosa. O homem rico queria que Abraão enviasse Lázaro para dar testemunho a seus irmãos que estavam vivos, né? Ele queria que ele fosse lá, saísse de lá e fosse dar testemunho, mostrando que ambos se achavam em estado de atividade consciente. Aqui eu não vejo falando de que a alma deles estavam dormindo, né? Eles estavam conscientes na parábola. Na verdade, não dizem que não é uma parábola, né? Que não está escrito parábola. Talvez nenhum pensamento seja mais consolador para os crentes do que saber que ao morrerem estarão com Jesus. Isso é maravilhoso, né? O apóstolo disse essas palavras de esperança, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Vivamos em união com Ele, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, se não der tempo nesse vídeo falar de tudo, aí eu faço outro, porque não sei se vai dar tempo, porque eu marquei aqui nesse aplicativo aqui o tanto de segundo que eu queria, né? Pode ser que não dê, então é 16 minutos no máximo, né? Eu vou tentar aqui. Eu falei aqui já para os irmãos, estado intermediário dos perversos, depois dos justos, né? E tem muita coisa ainda para falar. Conceitos falsos sobre o estado intermediário, né? Tem alguns conceitos falsos, né? Existem vários conceitos falsos sobre o estado intermediário, mantidos por grande número de pessoas. Alguns não têm nem base bíblica, na verdade, né? Outros apoiam-se sobre uma interpretação errada das escrituras. Tem o purgatório, né? A Igreja Católica Romana, Ortodoxa, Grega ensina que membros que não tiveram a vida perfeita passam algum tipo de purgatório, né? Tipo, a fim de purificar seus pecados e imperfeições. Muita gente acredita nisso, né, irmão? Tem muita gente que, acreditando nisso, ele vai e peca mesmo, que ele pensa assim: quando eu estiver lá no purgatório, alguém vai fazer uma oração por mim e tudo vai ficar bem, né? Então não é dessa maneira, né, irmãos? Então existe, na verdade, depois do morrer, um juízo, né? Então muita gente acredita, né, nessa doutrina do purgatório, né? Ela não pode ser apoiada pelas escrituras, né? Ela se baseia numa passagem extraída dos livros apócrifos, né, que se encontra em 2 Macabeus,
né? Então, agora, o sono da alma. Meu Deus do céu, o sono da alma, né? Este ensino de que após a morte a alma descansa, irmão, em estado inconsciente até a ressurreição, né? Esse daí é o sono da alma. As pessoas acreditam que você morre, depois você vai ficar ali apagado até o dia da ressurreição, né? É uma doutrina pregada por algumas igrejas que eu não vou citar nome, que eu não quero citar nome de igreja aqui, né? Mas algumas igrejas pregam essa doutrina, né? A Bíblia se refere muitas vezes à morte como sono da alma, né? É tipo que nem tem um pastor que é Vini, eu acho que ele fala assim que é como você tá dormindo, seu corpo tá dormindo e você tá vivo, né? Embora o corpo tá adormecido, né? Mas você ali tá vivo, você tá dormindo, né? A mesma coisa, tipo, falando de uma forma metafórica, né? Sugerir que da mesma forma que a pessoa adormecida não deixa de existir enquanto seu corpo dorme, o morto também continua existindo, embora esteja ausente da região em que os que ficam podiam falar com ele ali, né? Então é dessa maneira, irmão. Então o corpo, depois que a pessoa ela morre, assim nós acreditamos que ela vai para o paraíso, para ali junto de Cristo, né? E o perverso vai para o Hades, tá bom? Então Deus abençoe aí, fique com esse estudo, tá bom? Que o Senhor possa abençoar a sua vida grandemente, tá? Fica aqui, deixa o seu like, comente.